Estamos no ar, mais um Parlando de Palmeiras. Eu sou o André Salem, do meu lado, Thiago Forato. E aqui na minha frente estamos recebendo um convidado incrível, maravilhoso. Ele é advogado. Uma autoridade. Estamos precisando de advogado ultimamente. Mas ele é vereador aqui de Ribeirão Preto, Alessandro Maraca. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, André. Maraca, você... É apelido Maraca. Tem a ver com Maracanã? Tem a ver com Maracanã. Eu vou contar pra vocês. Primeiro, André, obrigado pelo convite. Thiago, obrigado. Obrigado. Queria muito vir aqui e assim, acho que a ideia que vocês tiveram, cara, de fazer o podcast e ainda colocar Ribeirão nesse circuito aí, falar com pessoas interessantes sobre o Palmeiras, que é uma paixão pra muita gente aqui, inclusive pra mim, é muito legal. Então, muito bom estar aqui. Eu fiquei muito feliz quando a Joyce me falou que vocês fizeram um convite. Eu falei, putz, muito feliz, eu vou sim. E a gente mais feliz ainda de você ter topado tão rápido, né? E principalmente uma semana atribulada para Ribeirão Preto. E falar de Palmeiras é bom, né, cara? Falar de Palmeiras, graças a Deus. Ainda mais hoje em dia. Tinha uma época que era ruim falar, mas hoje em dia hoje em dia tá muito gostoso de falar de Nossa, Palmeiras. cara, Tá que bom. fase, né? Sim. Eu peguei anos 80 e anos 90, assim, são 2 décadas difíceis. Aí em 93 começa, né? Mas a gente já chega lá. Mas antes de eu explicar o Maraca, né? Porque todo mundo associa com Maracanã, não, Maraca, né? Mas não era... Maraca não era nome mesmo. Aí eu incorporei no nome, mas o Maraca vem de Maracanã. Eu jogava basquete, eu cresci muito rápido. Com 13 anos eu tinha 1,87 m. Com 13 anos você tinha 1,87 m? Com 13 anos. E dos 13 anos... Até hoje, né, eu cresci pouco depois, porque eu cresci 6 centímetros, eu tenho 1,92 m. Mas com 13 anos todo mundo achava que eu fosse chegar nos 2 metros. Eu jogava basquete na época, eu jogava no Ipanema, e um dia o treinador chegou, pôs todo mundo no meio da quadra, né, e falou, cara, a gente precisa estar unido e tal, e hoje todo mundo sai daqui com um apelido. Cara, o incrível, né? Todo mundo que estava lá ainda tem o mesmo apelido, a gente guarda os mesmos nomes e tal. Por exemplo, tem um irmão meu até hoje, que é o Fofão, ele é bochechudo, então tinha o Fofão na época, e ele é Fofão até hoje. Tem o Beiço, um amigo nosso tinha caído, ele caiu da árvore e cortou a boca na grade do portão, e aí ele ficou meio desbeiçado, assim. Então é o Beiço. E pra mim, ele foi dando, e quando ele olhou pra mim, falou, cara, você é... grande e redondo, igual o Maracanã. Então você vai ser o Maracanã, mas nada no Maracanã não fica, né? Aí ficou Maraca. Sim. Mas você gostou do apelido? Você achava que era bullying? Ou você ficou rejeitando? Porque o apelido que pega é aquele que você não gosta, né? Então, mas eu gostei. Você gostou? Por que eu gostei? Porque às vezes eu era chamado de coisa muito pior. Eu falei, Maraca tá bom pra caramba, tô no lucro. E você vai gostar de futebol, né? Tem a ver com futebol, também. Maraca, mas eu acho assim, eu acho que tem a ver com um pouco... do que era para ser, né? Porque Maraca é um nome fácil de falar e tal, e eu acho que isso me ajudou muito depois. Aí só para contar uma história para vocês disso, né? Começou que as pessoas não me chamavam mais de Alessandro. Meu nome é Alessandro da Silva Firmino. Então não tem nada a ver com Maraca, mas ficou Maraca, e assim, a maioria das pessoas me conheciam como Maraca. E até 2005 eu advogava, não fazia outra coisa, nunca tinha aceitado um cargo público e tal. Em 2005 o Gasparini ganhou a eleição, eu tinha ajudado a escrever o plano de governo para ele, principalmente voltado para a juventude. E aí ele me convidou para ser o coordenador do Ribeirão Jovem. Foi um período muito legal, a gente colocou mais de 6 mil jovens no mercado de trabalho. E nesse período, eu sei que a gente vai falar de Palmeiras, mas nesse período, rapidamente, eu assinei um documento para pagar os estagiários. Você já foi estagiário lá, você sabe como que é, né, Sei, muito bem. Aí assinei um documento, porque o Ribeirão Jovem que faz o pagamento de todos os estagiários da prefeitura na época. E aí, chego no outro dia, meio que uma greve de estagiários. Vários estagiários lá na porta. Não recebemos. Liguei na fazenda, falei, gente, vocês não pagaram. Eu não tava lá não, viu? Só para constar. Nessa época, não. Não, ainda não. Aí eu falei, cara, mas eu mandei o documento para a Fazenda. Ligamos pro secretário da Fazenda, o secretário da Fazenda falou, Maraca, não tem um documento seu aqui, cara. Tem 2 ofícios na minha mesa, um de uma pessoa falou o nome e o outro até de um xará seu, chama Alessandro da Silva Firmino. Nossa. Eu falei, cara, esse aí sou eu, cara. Ele falou, não acredito, mas cadê o Maraca e tal? Eu falei, não, a gente viu que tinha que pôr no nome, a gente colocou o Maraca no nome. Você começou... então você já incorporou oficialmente no nome. Oficialmente agora no nome. Depois demorou bastante tempo e tal, mas depois de ter
o lance da eleição, quando você vê no painel lá na Câmara, é Maraca, né? Uhum. Todas as minhas coisas, souvenirs, assim, é o Maraca, cara. A gente achou que era sobrenome, né? A gente tava até falando inicialmente, antes, porque em todo lugar é Maraca. Eu nem sabia que você chamava Alessandro, né? Eu fui descobrir recente. Assim. Não, eu sabia. A gente sempre foi Maraca, né? Todo mundo. E você está aí com o boné do Palmeiras, não a camisa do Palmeiras, mas dá pra ver que você é palmeirense. Mas a gente entra nas suas redes sociais, não tem muita coisa do Palmeiras ali, é mais coisa de política. E quando você entrou em cargo público, né? Você se candidatou a vereador... Você tinha algum receio de assumir o time e perder voto? Já aconteceu de alguém falar, votar em você, mas descobrir que você é palmeirense? Já por brincadeira, então brincando assim, né? Será? O voto é secreto, hein? Porque a pessoa chegou lá e não apertou o seu... Mas você teve algum receio, assim, de perder voto por assumir o time? Não, e mesmo se eu perder voto, né, por conta disso... eu não posso deixar de assumir o Palmeiras, porque é uma das minhas paixões, né? Assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu até acho que tem bastante Palmeiras na minha rede social. É que a gente abastece todo dia com ações da política mesmo. Uhum. Mas assim, fim de semana, tô em casa, tô com alguma coisa do Palmeiras, né? A minha caneca de tomar cerveja de todos os dias é do Palmeiras. E o Palmeiras é muito presente na minha vida, na vida da minha família. A família toda é palmeirense? Toda. E eu acho que meu sogro me aceitou na família dele, porque eu sou meu sogro é italiano vindo da Itália. Ele e minha sogra, eles vieram no mesmo navio da Itália para cá e tal. E meu sogro faleceu já, mas ele chamava Giuseppe de Donato. Mais italiano que isso. Cara, e ele era apaixonado, assim... E assim, tem uma coisa que me arrepia, né? Meu cunhado, filho dele, irmão da minha esposa, ele fez 52 anos agora, e foi a primeira vez que ele foi no estádio. Nós fomos lá, faz 2 semanas que nós fomos juntos, fomos assistir Palmeiras e Copa do Brasil. Tombense. Palmeiras e Tombense. Palmeiras saiu perdendo, a torcida... Nossa, tomou gol do Tombense. Já cantando o time da virada, o time do amor. Cansa, né, cantar isso? Cara, canta. Eu até falei assim, pelo menos a gente tem esse consolo. Nós vamos cantar um pouquinho aqui para depois falar, deu certo de novo, né? Deu certo. Mas assim, o Rafael, ele foi a primeira vez, ele foi emocionante, ele chorou, ele fez uma ligação para Juliana, minha cunhada, então foi ele e meu sobrinho, né? E ele fez uma ligação... Ele ligando pra ela, os dois começaram a chorar, se emocionaram. E é o que eu senti a primeira vez que eu entrei no Allianz Parque. Eu só tinha ido no Palestra Itália antes de ser Allianz, né? Uma vez só. Qual jogo que foi que você assistiu no antigo Palestra? No antigo Palestra. Cara, salvo engano... ganhou, pelo menos? O Palmeiras ganhou. Meu pai ganhou uma camisa do Rock Júnior. Tinha o Rock Júnior... Então foi num tempo bom. Foi num tempo foi bom. 90, não foi em 2009, porque o Rock volta em 2009. Foi final da era Parmalat, assim. Final da era Parmalat. E eu lembro que a camisa do meu pai era Santal. Lembra aquela da Santal que teve? De suco Santal, que era da Parmalat e tal. E o Rock Júnior meio que quase que deu na mão dele, porque você ia subir, né? Era o Jardim Suspenso e tal. E a hora que o Palmeiras estava entrando em campo, a gente ainda estava subindo meio atrasado, assim... E o meu pai gritou, eles sempre jogavam camisa, esse negócio era legal, tinha que ter de novo. Os jogadores entravam, iam pra torcida e jogavam camisa e tal. Meu Deus. Aí meu pai passou, ele olhou assim, meio que quase que deu na mão do meu pai a camisa, assim. Foi muito legal isso. E meu pai era palmeirense também, meu pai me ensinou a ser palmeirense. E, assim, época de vacas magras, né, cara? Você foi filho da fila, né? Filho da fila. Fiquei naquela filona, zoeira. Uma época que o porco ainda era meio pejorativo, né? A gente não tinha assumido de cara ainda o porco. Os outros falavam, porco, achando que a gente tinha vergonha. A gente tava já assumindo Você já teve alguma vez de assumir porco? Na época da sua adolescência, infância? Te chamavam de porco? Você não, até hoje. Receio? Eu não gosto, cara. Eu tenho raiva quando os caras falam Peppa. E não tem nada a ver com ser um adjetivo feminino, nada. Mas a Peppa é mais frágil, né, cara? Eu acho Palmeiras forte, né? Eu gosto do Gobato lá. O Gobato é muito legal, né? É legal pra caramba, cara. Eu gosto. Mas, assim, às vezes vem essa zoeira, assim, mas, assim, nunca briguei com ninguém por causa de futebol. Só que eu não, por exemplo, eu tenho algumas coisas. Eu não assisto jogo importante com mais gente. Eu não gosto também. Não assim, cara... Gente secando e você fica... Principalmente em bar, assim, vai ter uns corintianos, vai ter gente. Por exemplo,
eu tenho muitos amigos, a gente acaba entrando num monte de grupo de palmeirense, né? Eu tenho pelo menos, acho que uns 7 grupos de Palmeiras. Meu Deus, corneta, imagina só. E tem um deles que é o pessoal do Porcofute, não sei se vocês já ouviram falar. Sim, eu acho que um dia compensaria trazer, depois eu vou sugerir para vocês. Claro. Porque foi na época um pessoal que era torcedor, montaram um time para jogar um campeonato que tinha de quadra aqui, eu chamava a primeira... eu esqueci como chamava, mas foi um campeonato que ficou famoso por alguns anos nas quadras aqui de Ribeirão Preto. Era muito bem organizado, virou uma startup até, chegou a ser vendido e tal. Legal. E o Porcofute foi campeão vários anos, assim. E era uma galera. E assim, cara, tinha jogo normal e tal, me chamavam pra ir, eu ia. Eu, meio que contrariado também, que eu não gostava. Eu gosto de assistir sozinho, tem essa besteira, né? Mas não é superstição. Eu acho que é um pouco de superstição, cara. Teve algum jogo grande que você assistiu com mais gente, o Palmeiras não ganhou, não foi campeão? Cara, teve assim... Fala, agora chega, só vou assistir jogo sozinho. A Patrícia, que é minha esposa, né? Ela é palmeirense? Ela é palmeirense. Eu tenho 2 filhas. Palmeirenses? Uma palmeirense e uma corintiana. Essa não estará no testamento, tenho certeza. Eu vou contar essa história pra vocês. Aí, meu cachorro é palmeirense também, que é o Ted. Né? Óbvio. Boa. Aí, cachorro não tem opinião. Não, Mas assim, depende cara... do cachorro. Eu tava falando pra vocês, já teve o seguinte, por exemplo, eu tô na sala assistindo o jogo e eu já falo pra Patrícia, falo, pá, eu sei que é chato, mas eu gosto de assistir sozinho e tal, então ela sabe, às vezes ela senta comigo pra assistir, mas já teve caso, eu tô assistindo, o Palmeiras tá ganhando. Ela senta comigo, o Palmeiras toma gol, cara, ela já levanta, ela não fala nada mais, assim, ela já levanta, ela vê que eu fecho a cara e me deixa lá sozinha assistindo o jogo, né? Nossa. Então é um pouco de superstição, mas é um pouco também que eu gosto. E eu tive uma coisa, cara, eu assisti muito jogo com o meu pai e muito jogo com o meu sogro. E os dois, eles são um retrato do que é o palmeirense. Chato pra caramba, assim. Supersticioso, corneteiro. Corneteiro, o jogo todo, os dois cornetavam. Às vezes eu tinha... Meu sogro, por exemplo, ele não gostava muito e eu gosto muito desse jogador, mas meu sogro não gostava muito do Marcos Assunção. Ele falava que só sabia cobrar falta e tal. Então, cara, eu lembro que eu ia assistir jogo, um erro do Marcos Assunção, um passe, meu sogro já falava, aê, tô falando, e italianão, com aquele sotaque e tal. E meu pai era a mesma coisa, meu pai pegava no pé de um ou outro jogador. Por exemplo, pra mim, cara, eu sempre tive que o Valdívia era um craque. Nossa, esse joga no nosso time, sabe? Cara, pra mim... Esse joga. Valdívia é Deus. A minha camisa aqui é dele, inclusive. Não, cara, vocês viram o Valdivinha lá, o Tony Valdívia lá, o menino Antônio da base, não, do salão do Palmeiras? Não. Depois vocês procuram esse vídeo, eu vi agora essa semana, fiquei mó feliz, porque o moleque parece o Valdívia, ele é o mago, Antônio é o mago, alguma coisa assim, mas é um molequinho de 8 anos... É o jeito de jogar do Valdívia. É isso, cara. A chance desse menino, tadinho, é muito difícil dele subir, mas ele pode. E aí eu já fico assim, já crio no coração uma esperança de que um dia nós vamos ter um moleque lá que vai jogar. Apesar que eu acho, e eu sei que são posições diferentes, mas eu acho que o Richard Rios tem muito daquele negócio de conduzir a bola igual o Valdívia conduz, sabe? Ele é habilidoso, eu gosto parece dele. que ele conduz a bola bem grudada no pé, mas igual o Valdívia, né, cara? Ele fazia uns negócios... Não, não é à toa que o apelido do cara é mago. Né, ele escondia a bola como ninguém, cara. Se você vê os lances dele na internet, hoje tem vários compilados do Valdívia, o cara jogava um absurdo naquele time ridículo que o Palmeiras tinha. E a gente pensa muito nisso, né? Pô, como que será que seria o Valdívia nesse time hoje? Nunca saberemos. Até uns 3 anos atrás, antes do Valdívia se aposentar, ele meio que se ofereceu muito para querer voltar, né? Eu torci até para que voltasse, para que preparassem o Valdívia para fazer 20 jogos por ano, cara. Também. Joga contra o Corinthians uns 3 jogos. Vale a pena, eu acho. Putz, eu também acho. E não era voltar pra ele voltar a ser o 10, o craque. Era pra ficar no banco ali, entrar de vez em quando, né? Tem muita gente que tem raiva por dois momentos, né? Primeiro, ele não aceitou aquela proposta do Paulo Nobre na época. E o Paulo Nobre, cara, pra mim também é um cara que eu admiro muito, mas ele tinha feito aquela proposta de produtividade. O Valdívia não aceitou. E depois o Valdívia também processou o Palmeiras, mas eu acho que futebol, os caras são profissionais, né? Claro, não dá pra misturar. Não vou julgar.
Mas eu acho, cara, que o Valdívia ele me trouxe alegria num tempo que o Palmeiras não dava tanta alegria assim pra gente. Isso ajudou ele, entre aspas, porque ele era um limbo ali num time horrível, não ganhava título. Era a nossa única alegria. Era ele dar chute no vácuo, era ele provocar o rival, fazer chororô, mandar calar a boca, não sei o que, né? Cara, então, essa era a única coisa que a gente tinha pra zoar os outros, era o Valdívia. Porque a gente não ganhava nada, né? Agora, você pega, né? E tomara que isso dure muito tempo. Porque se a gente pensar no time titular do Palmeiras hoje, pensar no time titular... No lugar de quem ele entraria? Ele entraria no lugar do Veiga hoje? Não dá. Você acha que o Veiga joga mais que ele? Eu acho que não. Eu acho que joga... Eu acho que o Veiga é mais completo que ele. O Veiga é mais completo. Pode ser. O Valdívia tinha uma coisa, cara. O Valdívia era um bom carregador de bola, excelente... Era um cara que fazia o diferente, que às vezes o time precisa. Talentoso, jogo, né? E ele também colocava muito bem. Muito. O Veiga coloca também os jogadores bem. O Veiga acho que não conduz a bola tão bem quanto o Valdívia. Por exemplo, quando ele está muito cercado ali, ele tem que tocar rápido, senão... Mas o Veiga chuta mais pro gol do que o Valdívia chutava, sabe? Eu acho que faltava pro Valdívia isso, cara. Finalização. Ele não entrava tanto no gol, né? Ele era mais driblador. O Veiga é mais decisivo. Ele faz gol em finais, em jogos grandes. Ele é mais decisivo. Cara, agora o Veiga, cara, pra mim, eu acho assim, ó, tem muita gente... Eu gosto muito do Dudu, por exemplo, e eu acho que a maioria dos palmeirenses tem o Dudu como o maior do time, mas eu acho que o Veiga é o cara... Você acha que o Veiga é a cara desse time do Palmeiras hoje? Eu acho que até nisso, até em ser a cara, porque o time do Palmeiras, se a gente, mais uma vez dizendo, a gente não tem a dependência de um cara só. E a gente, durante muito tempo, a gente teve. Ou não é? Você lembra? Vamos falar do Valdívia de novo. Época do Valdívia. Quando o Valdívia não jogava. Nossa. Você já não falava assim, putz, vai ser foda. Parece que não é o Palmeiras, né? Parece que o Palmeiras era o Valdívia. Você pega a época que o próprio Marcos Assunção, que a gente falou aqui, Kleber Gladiador, o Diego Souza. Cara, bons jogadores que jogaram nessa época magra aí, mas quando você fala, pô, o cara não vai jogar, vai faltar uma criatividade ali, vai faltar alguma coisa. Hoje, cara, por exemplo, é lógico, quando eu vejo que o Palmeiras vai entrar com força máxima, eu fico feliz. Mas hoje eu já não fico desesperado quando a gente perde, por exemplo, o melhor zagueiro da América do Sul hoje, que é o Gomes. O Gomes não vai jogar, mas a gente sabe que não vai comprometer. O Luan... Muita gente tem medo do Luan. O Luan dá medo. O Luan, infelizmente... Cara, e eu acho também uma injustiça, né, cara? Porque eu acho que o Luan, ele é muito palmeirense, assim. Você vê os filhos dele e tal. Mas, assim, o Luan, a gente carrega trauma. Por exemplo, daquela final contra o Flamengo, que ele erra no jogo. Na Supercopa, né? Na Supercopa, ele erra no jogo e depois ele erra o pênalti. E depois no Mundial. No Mundial, né, contra o Tigres ele fez o pênalti. No Mundial contra o Chelsea ele fez um pênalti também, né? Se não me falha a memória. Então, quer dizer, mas assim, mesmo assim, eu vejo que ele é um cara que treina, que corre, que é sério. Por exemplo, a gente tá sem o Marcos Rocha, o Mike tá jogando. Cara, a diferença não é tão gritante assim. Até quando o Pequerez ficou fora, o Vanderlan assumiu também. Jogou bem, o Vanderlan joga muito. Eu gosto muito do Vanderlan. O ataque, cara, eu sinto muita vontade de ver o Hendrick jogando mais, mas eu entendo essa questão de espaço. Por que você acha que ele não tá jogando, Maraca? O que você acha que tá pegando? O que você acha que tá acontecendo ali? Que a gente fica só imaginando, a gente não vê treino, né? Mas o que você acha que pode estar acontecendo que ele não tá entrando? Eu vou naquela, né, que eu acho que o Abel tem um plano. O Abel deve entender bem o que tá acontecendo, porque é o seguinte, primeiro, a gente esquece isso, porque a gente é palmeirense, porque a gente torce, porque a gente quer ver o cara bem e porque a gente vê que ele tem talento, mas é um menino de 16 anos, cara. Sim. Quando a gente tinha 16 anos, a nossa responsabilidade, sei lá, no máximo era ir num horário na quadra jogar ou alguma coisa assim, você não tinha... Cara, é um menino que carrega um peso muito forte. Agora, além disso, né, além de ter essa questão da idade, eu acho que o Abel, ele quer tirar o foco dele, você entendeu? Tirar o foco, porque é muito difícil deixar o foco em cima desse garoto nessa idade e mostrar que você tem outras opções. Então, quer dizer, não vamos só achar que nós vamos viver do Hendrick agora, que não é isso. E ele é um recuperador de atletas também, né, cara? E eu acho que ele tenta muito, muito mesmo
recuperar o Navarro. Você acredita no Navarro? Fala a verdade. Eu vou te falar uma coisa. Eu não gosto do estilo de jogo. Eu acho que é aquele tipo de centroavante que não cabe no nosso time. Não tô falando que ele é ruim de bola. Não é ruim, não. Mais pra dinâmica tática ali, no funcionamento. Agora, por exemplo, eu também não acreditava mais no Flaco Lopes. E o Flaco Lopes tem entrado bem, tem jogado bem. E aí eu não entendo muito porque, por exemplo, não entrou o Flaco Lopes no segundo tempo, agora no meio da semana. Sim. Mas eu vou falar uma coisa, eu não subestimo o Abel, cara. Não consigo subestimar o Abel. Sim. Desde que ele pôs lá na final contra o Santos, o Muso lá, como o que joga na esquerda. Breno Lopes. O Breno Lopes, né? Eu falo o Muso porque os caras como que chama? Da Energia, né? Do Energia 97, que fazem aquela narração zoada, chamam ele de Muso. Desde que ele colocou o Breno Lopes naquela final, e eu acho que 90% de nós falou, pô, Breno Lopes, todo cara, mundo, e tal. Eu também falei. E aí esse cara, parece que ele sempre tem... O Daverson na final contra o Flamengo, ele colocou o Daverson foi lá e fez o gol, cara. Então... Eu acredito que o Abel tem... Muitos vão dizer que é tipo o Liverpool, um burro com sorte. Mas não é, né, cara? Mas não é, né? Não é. Acho que não. Dá pra ver. E sabe o que é mais legal, cara? Eu não sei se vocês vão lembrar disso também. A gente... Ontem eu recebi um desses recortes. Sei. Os nossos rivais já trocaram de técnico. Nossa, eu recebi isso também. 17 vezes, cara, parece. Isso explica muito, né? Pois é. E o Abel, eu lembro o dia que ele veio, que o Palmeiras contratou o Abel. Aí mostraram ele no avião estudando a história do Palmeiras. Eu não vou esquecer disso nunca. Cara, aquilo me arrepiou. Eu falei assim, cara, é um técnico que tá preocupado com a história do time que ele tá vindo. Sim. E hoje a gente vê que além dele ser palmeirense hoje, ele conhece mais o Palmeiras do que muito técnico brasileiro que passou pelo Palmeiras ali. Que a maioria, inclusive. Tinha até uma certa identificação. Eu não sei se vocês viram que eu tô com a calça do Cuca aqui, né? A calça vinho, verdade. Lembra que o Cuca também tinha essa superstição de usar a calça vinho? Confesso que na época eu comprei uma calça igual, com número igual, na mesma loja, por causa do Cuca. Isso há 6 anos. Isso é coisa de palmeirense, cara. Cara, e tem um daqueles... Eu acho que uma das coisas que a gente ganhou com a Puma... A gente ainda não ganhou uma camisa grande para gordinho. Então, explique para os nossos ouvintes, ou para os nossos telespectadores, ou para os nossos internautas, depende de qual plataforma estão assistindo, por que você não está com a camiseta do Palmeiras? Cara, eu não tenho uma camiseta oficial do Palmeiras. Não tem porquê, Maraca, porque não existe camiseta do meu tamanho oficial. Cara, vocês já pegaram... Por exemplo, se é magrinho, essa camisa deve ser G ou GG. G. Então... camiseta de futebol é um negócio muito louco, GG, cara. muitas vezes então não dá pra entender. Eu acho assim, e os clubes estão perdendo. Eu acho que muita gente quer comprar. Se não me engano, a Nike tem feito um tamanho plus maior, assim, grande, né? Mas a Puma sempre foi uma camisa mais fit, né? Assim, mais. Então. Sempre foi mais coladinha, né? Mas poderia ter algumas e tal. Mas antes com Adidas e outros... Nunca encontrei. Adidas também não encontrava. Eu já tive, por exemplo... Eu já tive polo do Palmeiras, assim, que eu usei até desmanchar. As casuais mesmo, E tem uma coisa que não é da época de vocês, mas quem viveu, principalmente nos anos 90, cara, era uma febre você ter umas camisas, que era camiseta mesmo, né? Com uma gola, assim, tipo em V... que de todos os times, com o mascote, mas era uma camisa de pano, não era uma camisa oficial e tal, mas aquilo vendia em camelô e era lotado. E aí sim, nessa época eu tinha minhas camisas e tal, porque tinha número maior. Então, Puma e todo mundo que vier a ser um dia fornecedor do Palmeiras, faz número vacilada grande. Isso, né? Só falar, eu lembro também, eu não falo muito isso na internet, porque uma vez eu lembro que eu fui num grupo de palmeirense e falei, cara, eu sinto falta de ter uma... Cara, o que emagrece. Eu levei... Isso aí, cara. Só levava isso. Você larga a mão de ser gordo, vai emagrecer. Ninguém falou assim, pô, eu também, não sei o quê. Ou é verdade. Não, ninguém não teve empatia de ninguém. Se fosse um botãozinho ali que você... Não, tá bom então. Por que eu não pensei nisso antes, né? Só me mandaram emagrecer. Mas eu posso falar uma outra coisa.
Cara, eu sou meio sanfona, eu já tive bem mais magro do que eu tô e já tive mais gordo do que eu tô. Mas mesmo quando eu tive bem mais magro, a camisa não me serve, cara. Eu tenho uma estrutura grande, ossos né? largos, né? Então... Você é altão também. e eu gosto de usar mais larguinho. Mais folga. Ixi, então então é difícil. Então, cara... Eu também gosto. Isso eu sinto falta. Mas eu tava falando, eu fui falar... Eu não lembro porque eu fui falar, a gente tava falando de outro assunto. Eu até falei, você depois eu vou voltar. Agora você tem que voltar. Agora, não, mas não tem problema, a gente vai lembrando. A gente vai lembrando. Mas, ó, a Puma, não sei... Você sentiu uma melhora da Puma em relação à Adidas? Você acha... A gente fez até um episódio sobre isso. Você foi me fazer essa pergunta, se eu senti uma melhora... e eu lembrei o que eu ia falar. Então por favor. favor. Posso falar? Claro. Porque tem tudo a ver com isso. O que eu mais senti de melhora foi no marketing, cara. Eu acho que o marketing da Puma era muito legal. E assim, cara, eu choro quando eu vejo coisa do Palmeiras, eu arrepio. E aí, eu não sei se vocês vão lembrar, numa virada de ano, o ano que a Puma entrou, na virada de ano, ela faz um vídeo com o Rincon Sapiência lá. Sim. E que fala... 1º de janeiro de 19, né? Cara, você lembra disso? Lembro. Cara? Eu já arrepiou Arrepiou agora. mesmo ali. E naquele vídeo ele falava, o palmeirense não comemora, o palmeirense desabafa. E naquele dia ele falou que verde é a cor da inveja. Exato. Essa foi genial. Cara, né? então eu acho que o Frase marketing era muito precisa, legal. né, Agora, a qualidade, essas coisas, preço, eu não vejo muita mudança, eu acho que ficou até um pouco mais caro, não sei. Ficou mais caro. E a qualidade piorou, sim. Eu não sei dizer da qualidade porque eu nunca tive, cara. Nunca tive. E isso é a parte boa, você nunca teve pra não passar nervoso aqui, ó. Isso aqui é Adidas, mas não mudou nada em relação à Puma. Crefisa que não existe mais. Aí. O Paulo Nobre que gosta disso, né? Eu não sei se você acompanha as redes sociais do Paulo Nobre, as camisas dele são sem Crefisa, não tem patrocinador. É tudo lisinho dele. Não sei se ele tem algum contato na Puma, ou se o pessoal manda pra ele assim. O cara com a grana que ele tem, ele consegue fazer o que ele quer. Compra a Puma, se ele quiser. Se ele quiser, ele compra. Pra vocês, assim, o Paulo Nobre é o maior presidente do Palmeiras, o que vocês acham? Pra mim é. Eu acho que sim. Pra mim é. Acho que sim. Falar assim, o maior, não sei antigamente, mas eu acho que... eu acho que ele foi o que colocou o Palmeiras ele talvez tem uma importância muito no grande patamar na história atual, do né? Palmeiras. Ou você acha que não? Muita gente acha que o Gagliotti foi melhor que o Paulo Nobre, sabia? Não, mas eu não acho. Eu acho assim, o Gagliotti deu uma continuidade. O Gagliotti foi um bom presidente, cara. Todo mundo chamava ele de banana. Ele era muito conciliador, né? Mas eu acho assim... eu acho que o Paulo Nobre é o maior presidente, mas esse aqui também foi um bom presidente, cara. Luiz Gonzaga Beluso. O Beluso. Ele não é um cara muito reconhecido, porque o Palmeiras sofreu muito na época dele, mas ele foi o cara que começou a enxugar lá atrás. E ele fez uma coisa que, cara, a mídia não fala hoje, mas se você procurar no Google as matérias, toda a imprensa criticou o Palmeiras quando ela... E foi ele que fez isso, quando ela sentou com a W Torre e decidiram o formato do Allianz Parque, né, de como seria construído o Allianz e de como seria explorado isso. Por quê? Muita gente falava assim, por muito menos tempo tal clube fez e tal, mas me conta um case de sucesso como é o Allianz, cara. E eu acho assim... Eu não sei quem vai estar na presidência do Palmeiras daqui, porque já está indo quase 10 anos já, né? 2024 vai fazer 10 anos já, né? Sim. 2015 começou. Isso. Então, 10ª temporada. Então vamos por 25. 25, 10 anos. Então, quer dizer, você só tem mais 20 anos de W Torre. Isso, boa. E depois o estádio é 100% do Palmeiras. Mas será que o Palmeiras vai querer ficar 100% com ele? É exatamente isso, cara. Eu não iria querer. É lógico que... Também tem uma coisa, de 5 em 5 anos, a porcentagem do Palmeiras em cima dos ganhos aumenta. Então, eu acredito que quando terminar esse período, você não deve mais nada de construção. Você vai fazer Você chama eles, eu acho que você tem que ter um bom contrato, mas eu chamaria e deixaria a W Torre continuar tocando o Palmeiras. Sim. Com isso, a gente tem uma fonte de renda muito importante e a gente tem uma outra coisa. Você não se preocupa com a manutenção do estádio, né? Você não se preocupa, é eles que fazem isso. Me fala qual estádio em São Paulo existe tanta movimentação como o estádio do Palmeiras tem, cara. Não tem. E isso é muito bom. E aí o modelo da W Torre serve para outras. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Ribeirão Preto
uma vez conversando com o Silvio Martins, que foi presidente do Botafogo já, a W Torre queria... Essa é informação, hein? Eu não sabia disso. Ele trouxe... Era fato isso na época? Todo mundo sabia? Acho que o conselho, quem for conselheiro do Botafogo na época sabe, mas ele trouxe o modelo, uma proposta da W Torre, e o conselho do Botafogo não quis. Aí não deu certo. Mas a W Torre se interessou na época, e a W Torre hoje também... ela tem a concessão do Vale do Anhangabaú ali. Ela mudou algumas coisas ali, ela está explorando, está fazendo uma série de eventos ali acontecendo no Vale do Anhangabaú em São Paulo, que mudou a cara também. E por que não deu certo o Maraca com o Botafogo? Você sabe por quê? Qual foi o entreveiro ali? Não sei. Eu não tenho ligação nenhuma, né? Mas assim, eu tenho com o Silvio, né? Sim. Que ele faleceu já. E ele me contou essa história. Isso foi que ano? Você lembra? Eu acho que mais ou menos em 2006, por aí. Foi bem antes. Foi bem antes do Allianz Parque. Talvez um pouco mais pra frente, né? Mas foi antes do Allianz Parque. Teria que ver o ano que o Silvio foi presidente aí, ele levou pro conselho essa ideia e o conselho não quis. Não. Será que eles se arrependem disso até hoje? Mas você sabe que me parece também que foi feita uma proposta na época pro Corinthians também, em outro lugar, o Corinthians não quis, ninguém... Eu acho que a Arena do Santos que eles vão construir, eu acho que é da W Torre. A W Torre, né? O cara é santista, né? O Walter, né? Walter Torres. Ele é santista. Se não me engano, ele é santista. Se não me falha a memória. Mas o Santos tá com um projeto adiantado lá, de uma arena que é da W Torre. E a W Torre, cara, eu vou falar pra vocês, eu confesso que eu fico muito, muito inseguro em qual é a verdadeira relação da W Torre com o Palmeiras, porque parece muitas vezes que é boa, mas ao mesmo tempo tem ação do Palmeiras contra a W Torre. Sim. O Palmeiras ganhou uma ação de mais de 100 milhões. Na época do Nobre era muito conflituosa essa relação. Ele não gostava, né? Ele cobrava, queria valores de umas cadeiras e tal. Agora, uma coisa eu vou falar também, né, cara? E no estádio, parece que se você falar assim, você tem que chegar 1 hora antes no estádio, você chega de boa, porque você fica olhando, você fica... É maravilhoso lindo, aquilo. É maravilhoso. Você conhece o Clube Social lá também ou não? Não, nunca fui. O Clube Social, muita gente fala que é muito bonito. Eu vejo pelas redes sociais que é lindo. Por rede social, por foto, drone, essas coisas já vi, mas eu nunca fui no Clube Social. E, cara, numa área muito nobre, né, cara? O Palmeiras está localizado numa área nobre, fácil acesso... Maraca, você é político, né? Você é vereador aqui em Ribeirão Preto. Você nunca pensou em entrar pra política do Palmeiras, de repente, cara? De fazer uma vida política no clube que você ama? Cara, porque o dom você já tem. Cara, eu vou te falar uma coisa. Você sabe que teve um episódio de vocês, eu não consegui assistir inteiro, mas que vocês falaram do consulado. Veio o rapaz que é do consulado do Palmeiras, sim. Eu acho que quem tá no consulado aqui hoje é um amigo meu que ele faz excursão. Sim. Irmão do Amair, meu Deus. Não lembro. Já vou lembrar. Que deu um branco mesmo, mas é bastante... É um cara bastante conhecido, assim, bastante sério também. Mas antes dele, cara, eu já era vereador, aí teve um vereador aqui em Ribeirão. Você pode falar o nome desse vereador? Posso falar o nome, é o Toniel Lima, ele saiu antes, aí teve uns problemas, e ele era palmeirense também. E ele chegou e falou um dia pra mim, só que assim, cara, não querendo medir, né, eu sou mais palmeirense e tal, mas ele não tinha uma ligação histórica tão forte quanto... E ele falou um dia pra mim assim, eu peguei o consulado do Palmeiras aqui, vou fazer algumas coisas, algumas atividades. Eu até lembrei que o rapaz de Jardinópolis falou que tem que fazer umas atividades sociais, tinha mesmo e tal. Eu falei, putz, por que eu não peguei? Eu gostaria muito disso, né? Mas agora ele já pegou, não deixa quieto. Entendi. Então, eu pensei naquela época, mas assim... Isso foi quando? 2017. Não faz tanto tempo. Hoje seria inconcebível para mim, por conta de tempo, assim, porque a gente, mais uma vez, a gente não vai falar de política aqui, mas o meu mandato, assim, é muito pauleira. A gente está em muitos bairros, muitos lugares. Eu não quero ser vereador a vida inteira, então, por isso, eu quero crescer na política. E para você crescer na política sem
sem ser filho de político, sem ter dinheiro, sem ser rico, sem... Você tem que ir trabalhando, né, cara? Sim. As pessoas te conhecendo e tal. E aí, eu acabo que eu não teria o tempo que eu gostaria de ter para... Eu tô até procurando aqui. E não pensa em mudar o ramo da política também. Ou não pensou em ser político do Palmeiras. Começa como conselheiro, né? Geralmente a galera começa como conselheiro. Tem esses conselheiros vitalícios, cara, aí esses caras ficam cornetando. Isso eu poderia um dia vir a ser, até porque, quem sabe um dia eu também aumento a minha rotina de ir para São Paulo mais vezes e tal. Então, eu gostaria. Você gostaria? É uma coisa que você... Primeiro que eu gosto... E outra coisa. Por exemplo, eu tenho um amigo que é deputado em São Paulo, Jorge Caruso. Ele é Palmeiras. Cara, ele faz... Você vai lá, ele faz botãozinho do Palmeiras e tal. Nós já fomos no Allianz junto, né? E um cara assim, ó, deputado estadual, chegou lá sozinho. Nós nos encontramos lá dentro já... nesse dia aí tinha uma amiga minha que tava lá, passou mal no Allianz Parque? No Allianz Parque. Vixe, o que aconteceu com essa amiga, hein? Será que a gente quer saber? Cara, sabe que jogo foi? Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. 2017, eliminação? Não. Olha, o dia que a gente foi eliminado. O Moisés estava voltando de contusão. Ele fez o gol bonito, só que fez o gol, ganhamos de 1-0, pênalti, cara. Nossa, trágico. E essa minha amiga aí, ela nem viu os pênaltis, porque ela tava lá na enfermaria, né? Ela começou a dar ataque cardíaco. Foi de emoção. Eu acho que foi de emoção. Foi de emoção? Foi de emoção. Tá vivo aí pra contar a história? Começou a dar ataque cardíaco nela, né, e tal. E aí... ela tava com o noivo lá, o noivo pegou e levou ela lá pro... Os dois não viram os pênaltis. E tava lotado a enfermaria desse dia? Não, cara, o negócio é primeiro mundo mesmo. E assim, aí, depois que ela foi atendida, nós tivemos que ficar esperando, porque não pode sair antes de ter a certeza que ela tava extremamente bem legal. Ali e tal. Então, eu me lembro que aquele dia a gente saiu tarde do estádio por conta disso também. Tristes, né, cara? Porque ganhamos do Barcelona. E mesmo assim, e agora a gente jogou lá, né, cara? E ganhamos tranquilamente. Tem gente reclamando ainda, mas 2-0. Aqui, ó quem reclamou aqui. Você reclamou? Não, a gente jogou muito mal. É o segundo tempo, principalmente, né? Foi o que eu falei. Pra mim, foi um dos piores jogos do ano do Palmeiras. Olha isso, corneta demais. O Palmeiras, e isso tem sido uma constante... ele tem feito o resultado e aí ele tá jogando naquela de atrair os times e jogar na base contra. E aí, cara, o que tá sendo mais problema? Tá errando muito gol, cara. Errando muito gol. A gente tá perdendo muita chance. E aí, a gente tem que contar com o Everton atrás, né, cara? Esse jogo do Barcelona, por exemplo, eu acho que ele fez 2 defesas difíceis. O Everton é muito aquelas defesas de futebol de salão, sabe que o goleiro sai abafando? As duas foram muito parecidas. Uma foi mais difícil que a outra, mas... baita goleiro também, né? Não, cara? Baita goleiro, né? Muita gente... O que você acha? Falando em goleiro, falando em Everton, pra você quem que foi melhor, o Everton ou o Marcos? O Marcos já acabou a carreira dele e tal, o Everton ainda tá construindo a história dele. Eu gosto do Marcos, pra mim ele é um ídolo ainda, é um cara que eu gosto muito, mas eu acho que o Everton já é maior que o Marcos. Já é maior? Já é maior que o Marcos. Por quê? Cara, o Marcos pegou um período de um Palmeiras muito mais difícil que esse, senhora, né, cara? Então o Marcos tem muito mais defesa, tem muito mais desabafo do Marcos. E eu gosto do Marcão. Gente boa demais, cara. Mas eu acho que ele mesmo concorda comigo que o Everton... Ele fala isso, que o Everton é melhor que ele. Já é maior, né? Porque assim... Você acha que o Everton é maior e melhor, ou não? É que o Marcos, eu acho que maior pode ser, mas melhor eu acho o Marcos a gente não pode esquecer, porque hoje a gente vê o Marcão debochadão e tal... E a gente esquece daquele Marcos técnico, concentrado, o cara que tomava o café ali pra ficar ligado e tal. O Marcos, na época da seleção brasileira, cara, jogava muita bola. O Rogério Ceni ia buscar alguém. O auge do Marcos foi curto, né? Muito curto, Ele sofreu muito com problema físico, coisa que o Everton não sofreu, né? Muita contusão e tal. Mas aí eu também acho assim, o Everton é muito atleta, né, cara? Vocês já viram um vídeo lá que ele tá treinando? Nossa, os caras vão batendo bola, ele pula de um lado, pula do outro. Aí, cara, só mais uma, aí ele vai mais. Aí quando faz... Cara, aquilo só de ver já me dá um medo de ter um infarto, taquicardia. Exatamente. Isso aí me dá. Cara, ele treina muito, ele joga muito e assim, mais uma vez, eu acho que o Marcos, cara, era um cara que eu nunca ia conseguir substituir ele no... Mas o Everton tá indo no caminho.
Talvez seja isso mesmo. Talvez os dois tenham jogado em grande nível. Por exemplo, eu acho o Praz um baita goleiro também, cara. Eu acho excelente. Eu acho o Praz... Foi sensacional. Cara... Você acha que ele foi meio esculhambado na saída dele do Palmeiras? Ele poderia ter ficado. Mas eu não culpo o Palmeiras, porque eu acho assim, o jogador tem que começar a aceitar fazer um plano de aposentadoria, cara. Principalmente num time que está disputando. Por exemplo, se fosse aquele Palmeiras que estava jogando no meio da tabela, o Praz era goleiro para estar jogando até hoje. Da mesma forma que eu falo do Felipe Melo, cara. O Felipe Melo jogou muito no Palmeiras, mas eu acho que ele tem que entender. Ele não pode sair com raiva do Palmeiras, porque chega um tempo que você notava no campo que ele não conseguia dar o pique ali para... Ele se entregava muito no jogo, muito, né, cara? Muito. E mais uma vez, também é um cara que eu gosto demais. Eu sou fã do Felipe Melo. Também. Só que eu acho que é difícil para o jogador brasileiro entender que uma hora ele tem que parar, né? O Zé Roberto parou, né? Conseguiu parar, mas ainda... Nossa, e parou com 40 e lá vai fumaça, né? Deu uma esticada boa, 43, né? Deu uma esticada boa. 44, mas ainda 43, tem físico de atleta ainda, né? Trincado, rapaz. Vovô garoto, né? Pois é. Não, o Zé Roberto é monstro. Mas assim... Nossa, que o Palmeiras teve tanto goleiro bom, né, cara? O Veloso foi um bom goleiro. A gente falou do Praz, o Leão... O próprio Zete jogou muito no Palmeiras. Eu lembro que... Aí eu não sei se vocês vão lembrar também, não é da época de vocês, mas eu lembro que uma vez o Palmeiras, antes de começar a ganhar aqueles títulos da Parmalat e tal, 1 ou 2 anos antes, o Palmeiras ficou com um tempo de invencibilidade, de não tomar gol. E era o Zete o goleiro, né? Ele ficou muito tempo. Talvez... Cara, aquilo foi um recorde durante muito tempo. Depois eu não sei... Foi no comecinho da Parmalat, né? Acho que o Zete, não sei se ele pegou a Parmalat. Eu não lembro também agora. Porque ele vai pro São Paulo em 91. Acho. Foi antes, então. Porque a Parmalat começou em 92, né? Ele já vai pro São Paulo. Sim. Então foi... E deve ter sido em 90, por aí, que o Zete ficou um tempão sem tomar gol. Esse é o Tele Santana, técnico, talvez, do Palmeiras. Será pode ser, eu não lembro. Pode ser. Depois vai os dois pro São Paulo. Cara, e aí, né, vocês falaram de uma outra coisa que também... A época da Parmalat, assim, eu não sei também... Você também achava que a Parmalat era... Como que era? Era fraude, era golpe, que o pessoal queria roubar o Palmeiras. Tinha, no primeiro ano tinha protesto contra a Parmalat, é um negócio... Cara, hoje, analisando a história, é surreal, né? Mas você acompanhou isso em loco. Que o primeiro ano não deu certo, então... não ganhou o título. Assim, primeiro, infelizmente, o Palmeiras, naquela época, não tinha uma gestão profissionalizada, né? Era uma cogestão mesmo, né? Era uma coisa muito também. Mais política, né? De mandar, de quase ser dono do Palmeiras e tal. Mas assim, eu acho que a Parmalat fez o papel dela, era muito claro que, diferente, hoje a Crefisa é uma patrocinadora. Sim, e hoje tem uma coisa importante, e aí os rivais que me desculpem, mas os rivais têm que começar a entender isso. Palmeiras não depende da Crefisa. O Palmeiras não tem dependência nenhuma. A Crefisa corresponde a menos do que 14% do faturamento do Palmeiras. Aliás, não só a Crefisa. Se a gente pegar todos os projetos de marketing do Palmeiras hoje, é lógico que a Crefisa corresponde a mais de 90%, mas se a gente pegar a CIMED, a FAM, a própria distribuição de material... esportivo, menos de 14% do que é a renda do Palmeiras hoje. Então... Acho que o pessoal fala isso porque não tem o que falar. Porque não tem o que falar. É a mesma coisa do... Cara... Você se incomoda com isso? Tem palmeirense que se incomoda, tem palmeirense que não. Você se incomoda? Palmeiras não tem mundial. Não, depende da hora que o cara me pega. Mas depois da hora que o cara me pega, eu falo assim, cara, você só fala isso, cara. Então. Você parece um papagaio falando isso. Quem fala isso é quem quer ser palmeirense e tem recalque pra mim. Porque, louco, mandou a braba agora. Não, porque, o Palmeiras... E eu vou falar mais. Se a gente parar pra entender a história, muita gente mas é uma outra polêmica. Mas o Palmeiras foi campeão mundial. Exatamente. Foi reconhecido. Aldo Rebelo, que foi o ministro do esporte, que fez uma documentação, mandou, teve... É lógico que não é o formato que a gente tem hoje, nem o formato que a gente teve na época que o São Paulo fazia só um jogo lá, né? Que o Intercontinental. Toyotão. Copa Toyota. Os formatos mudam, cara. Agora é o seguinte, nós tivemos um ano que por conta da pandemia, nós tivemos
Duas Libertadores num ano só. E que ironia. E o Palmeiras ganhou as duas, né? E aí, cara, daqui 50 anos vão falar assim, mas vocês ganharam duas, olha aqui, por que vocês ganharam duas? Isso sabe, é umas coisas que não dá pra entender. Muda, o próprio Brasileirão, a época foi Taça Brasil, Gomes Pedrosa, Roberto Gomes Pedrosa. Tudo evolui, teve né? o João Avelange em 2000 ali, né, que, enfim, foi uma mudança de organização, de formato. Então, assim, tudo vale, tudo é campeonato brasileiro. Eu acho, o que eu acho? Eu acho que a gente é campeão mundial, mas mesmo se não for, eu acho que não é vergonha nenhuma você não ter esse título, porque a maioria dos times não tem. E assim, eu prefiro empilhar a taça de brasileiro, Libertadores, não sei o quê, do que viver de um mundial ou dois que você ganhou há anos atrás e não ganha mais nada, Exatamente. né? E é muito claro, tem rival aí que não ganha mais nada há anos e vive de um paulista aqui, umas coisas muito esporádicas, e fica falando de mundial que ganhou há anos. Enquanto a gente tá ganhando brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, título todo ano e sendo protagonista, e pra mim tá tudo bem. Eu prefiro isso do que ter um mundial chancelado pela FIFA de 20, 30, 50 anos atrás. Época do Pelé, não sei o que, essas porras, sabe? Tipo, é isso que eu falo. Eu acho que não é vergonha. A maioria dos times não tem mundial mesmo. Tá assim, tudo bem. Aí a gente tem que falar uma outra coisa. que é cultura de clube. O Palmeiras... Não só o Palmeiras, mas vários clubes brasileiros, até o início da década de 90, lá quando São Paulo ganhou algumas Libertadores, a gente não tinha a nossa gana era campeonato brasileiro. A gente queria ser campeão brasileiro. O Palmeiras começou a entender o tamanho da Libertadores. E hoje isso tá no nosso grito. A taça Libertadores é obsessão. Obsessão, nossa. E aí se alguém falar assim, vocês estão falando isso... Não, vai lá na Europa ver se os times querem mais ganhar a Champions ou se quer ganhar o Mundial. Eles querem a Champions, cara. E eu quero a Libertadores. Mas se vier o Mundial... A hora que nós tivermos 5 Libertadores, que a gente vai ter logo 5, ninguém vai chegar perto. Tomara. Não, mas é lógico que eu queria igual o Mundial. E outra coisa que é difícil, né? Pô, o Palmeiras esteve muito perto de ganhar esse Mundial. Cara, foi o que mais me frustrou, eu acho, foi isso. Tá muito perto contra o Chelsea. Pô, falar que a gente não jogou de igual para igual com o Chelsea é uma grande mentira, né? Só Mauro César para falar isso, né, cara? O Palmeiras jogou de igual para igual e perdeu na prorrogação por detalhes. Nossa, muito detalhe. Então, você acha que tem um sentimento que dá pra chegar? A gente teve esse sentimento há 2 anos atrás, né? Dá pra chegar. Você acha que nesse formato atual que a FIFA já lançou aí, que vai ter em 2025 a cada 4 anos, 32 clubes, você acha que o palmeirense, ou qualquer torcedor de time sul-americano, pode ter esperança de ganhar nesse formato aí que eles estão pintando? Cara, a gente é louco, né? A gente é palmeirense, a gente acha que dá pra ganhar. Só que assim, eu acho que vai ficar muito mais difícil, ainda bem que vai continuar tendo o anual, né? Anual também, então tá tudo tranquilo. Uma hora a gente vai ganhar mais um, né? Não vai ganhar o bi mundial. Mais um bi. E aí, cara, quando a gente ganhar o bi, vão reconhecer que a gente é bi. Porque eles vão ficar falando que a gente não tem até a gente não ter o segundo. A hora que a gente tiver o segundo, que não tiver mais jeito, aí eles vão parar de falar que 51 não foi o Mundial. Aí não tem mais o que falar. É que eu acho que de qualquer maneira vão colocar um asterisco na conquista se o Palmeiras ganhar o Mundial. Por exemplo, vai ser Palmeiras e Raja Casablanca na final, porque o Raja Casablanca ganhou do Real Madrid na semi. Cara, por uma sorte. Não vale, não era europeu na final. Mas aí eu acho que é válido de torcida também, né? Porque antes do Corinthians ganhar o segundo Mundial deles lá, a gente falava que o primeiro não valia também. Sim. Né? Se bem que ali também tem uma outra coisa, né? Como tinha o Kia Jorabichian lá e tal, e aí o cara que organizou o Mundial tinha muito a ver do ponto de vista de marketing com o Corinthians na época. Eles fizeram o Mundial e todo mundo contestou. Mas por que não foi o Palmeiras? Então, esse é o problema. Acho que era o Palmeiras e o Vasco, queriam. E sim o Corinthians e o Vasco e tal. Cara... a primeira pergunta, só que aí, pra calar a boca do Palmeiras, não, ano que vem vai ter outro e o Palmeiras já tá garantido. E não teve. Nunca aconteceu. Cara, foi um Mundial que nunca aconteceu. De 2001 seria na Espanha, né? E posso falar, naquela época nosso time era muito bom também, cara. Era um time muito bom. Tanto que a gente teve aquela
Copa dos Campeões lá. E ganhou, né? Ganhamos, campeão dos campeões. De 2000, acho que a gente tinha chance de ganhar, né? Também tinha chance de ganhar. A gente foi finalista da Libertadores naquele Era o Felipão ano. ainda. A gente disputou em 99. Quase né? ganhou. Quase Se ganhou. tivesse VAR, o Palmeiras teria ganhado. Jogou melhor que se tivesse VAR, teria Você ganho. já assistiu esse jogo anos depois? Você já Não, teve coragem ainda de assistir não, esse jogo não. no YouTube? Ele tem no YouTube disponível, eu já Vou assisti. assistir. O Palmeiras jogou melhor. Cara. Jogou melhor mesmo, cara. E o time era bom também. Falando que foi o último jogo que um sul-americano jogou melhor que o europeu. E não é esse. clubismo, eu acho mesmo. Em 99, sim, todo mundo fala, né? Que jogou melhor, teve gol anulado, roubado ali, né? Enfim. Nossa, roubadaço, cara. 30 de novembro de 99. E infelizmente o Marcos, que é um baita goleiro, né, cara, falhou. Exatamente. Mas a gente não pode falar nada que também ele levou a gente, né, cara? Levou a gente lá, né? Quantos pênaltis defendidos e tal. Então a gente tem que agradecer. Defesa, a semifinal contra o River Plate, ele fecha o gol, né? Fecha o então, gol. enfim, ele teve muita importância naquela conquista. Você iria no Mundial se tivesse oportunidade? A gente teve um cara aqui no episódio que foi no Mundial de última hora no Chelsea. Não sei se você viu lá o episódio, mas o cara foi. Cara, Procurou passagem lá e falou, eu vou. Eu financeiramente eu não ia conseguir ir agora, né? Eu não tenho essa grana pra ir, porque é caro, né, cara? Acho que pra ir num Mundial, assim, com ingresso e com... Mas marcadinho, 2025 vai ser na sede tal, vai ser entre junho e julho. Não, eu te falo, se eu tivesse a mínima condição financeira, assim, eu iria... Pela experiência. Se falar assim, ó, você vai trocar de carro, você vai ver o Mundial. Não, vou ver o Mundial, eu iria ver o Mundial. Eu só não poderia hoje, assim... tirar alguma coisa da família e tal. Tem gente que faz isso, né? Deixa eu contar, falando em família... Você não falou da tua filha também, que é corintiana, não sei se é isso que eu ia falar. Fiquei curioso. Como que você deixou... Cara... Família toda palmeirense... Vai completar 18 anos, vai ser convidado a se retirar de casa, com certeza. E você como sabe... você deixou ela... E quantos anos ela tem? Só pra gente contextualizar. Tem melhor. 18 Nossa, agora. vai embora então. Tem 18, a Duda. O nome da minha noiva. O nome da sua noiva. A Duda é o seguinte, eu tenho um amigo, irmão, assim, eu tenho alguns amigos que são muito meus brothers, assim, meus irmãos, são de dentro da minha casa, né? E esse é um deles, cara. Meu irmão, assim, que é o Andrezão. E, cara, ele é corintiano, sabe que o único defeito do cara é esse e tal, e ele é corintiano também, fanático e tal, e ele começou a levar a camisa pra ela, né, e tal. Nossa, maldito. Né, cara, e a Duda, aliás, deixa eu contar uma outra história pra vocês, né, bastante gente já sabe, e minhas filhas não tem nenhum problema com isso, cara, a gente fala abertamente sobre adoção e tal. Sim. Minhas filhas são adotivas, né, elas já estão comigo há 10 anos, assim, e a Duda tinha 9 anos quando veio, a Ana Laura tinha 6. Hoje a Duda tá com 18, a Ana Laura tá com 14 e eu conheci elas numa casa-abrigo, é por isso que eu quero falar. Conheci elas numa casa-abrigo em Cravinhos. E eu queria falar desse cara, que é o Anselmo Toledo, que pra mim é o maior palmeirense que existe. Eu conheço grandes palmeirenses. Um deles é o Anselmo Toledo. O Toledo, ele virou pai de mais de 100 crianças, assim, porque ele tinha essa casa-abrigo, ela recebia crianças vitimizadas, crianças que foram abandonadas, que não tinham lar. E aí ele todas as crianças que iam pra lá, cara, ele meio que comprava as crianças assim. Ele falava assim, tem uma camisa tão bonita aqui do Palmeiras, você quer? Quero! Então virou palmeirense. Aí ele saía com todas porque eles levavam as crianças na praia e tal. Aí ele falava assim, quem fizer gol e falar que é do Palmeiras hoje vai ser o primeiro a comer uma coxinha, vai ser o primeiro... Então ele sempre teve isso numa brincadeira. E lá na Casa Abrigo todo mundo virou palmeirense, cara. Todo mundo, as crianças eram palmeirenses. Eu cheguei lá quando eu conheci minhas filhas, as duas eram palmeirenses, assim, porque o seu Toledo tinha essas brincadeiras e era folclórico. Facilitou seu trabalho. Facilitou meu trabalho. Então a Duda, ela era palmeirense. Ela era palmeirense. Ela era palmeirense. Ela nunca foi igual a Ana Laura. A Ana Laura tá com a camisa do Palmeiras direto e tal. Mas a Duda nunca foi de... A Ana Laura tá com quantos anos agora? 14. A Ana Laura já pediu pra ir no Allianz comigo, então eu vou vou levar ela e tal. Mas eu queria dizer isso, o seu Toledo, cara, ele já deve ter feito assim no planeta bem para tantas crianças que ele ajudou a acolher
E ele fez um outro bem muito legal, que foi ainda fazer esses meninos gostarem e torcerem pro Palmeiras, que é muito legal. E aí você vê alguns que passaram por lá e que eu encontro são palmeirenses até hoje e tal. E eu tenho um outro amigo que é palmeirense, e eu acho que esse você tem que um dia vocês têm que chamar ele aqui, que é o Biasoli. Ah, boa. Cara, primeiro que ele sempre escreve algumas coisas muito legais sobre o Palmeiras, escreveu esses dias sobre a torcida. O filho dele esses dias foi no Allianz comigo. São palmeirenses os filhos dele. São palmeirenses. Influenciou bem. E um dos filhos, o Miguel, que foi comigo, o Miguel conhece tudo lá, cara. Conhece melhor o Allianz que muita gente que mora em São Paulo. O Miguel falou, tio, aqui a gente separa, porque eu vou ficar lá na Mancha. Eu falei, tá bom. E assim, o Biasoli falou, não, deixa ele, pode deixar que ele sabe se virar. Cara, terminou o jogo, a hora que a gente marcou o bate-local ali de se encontrar de novo, ele tava triste pra caramba. Eu falei, o que foi, amigo? Não me deixaram entrar. Eu falei, por quê? Ele pintou o cabelo de azul. E ele não usa brinco, mas ele usa um piercing na orelha. Acho que eu imagino. Cara, aí o Estatuto da Mancha não deixa, né? Ele ainda contestou, ele falou, cadê o... Aí o cara pegou e mostrou pra ele, só que ele contestou o cara, porque no Estatuto lá, nas regras, fala que não pode cabelo amarelo, eu não sei por que era amarelo, o dele tava azul, né? Não era cabelo colorido que não pode, era o amarelo, segundo ele me falou. E ele falou assim, tio, isso aqui não é um brinco, é um piercing. O cara, não vai entrar. Então ele ficou muito triste, você via que ele... E assim, nem por isso ele deixa de ser manchista e ele gosta da Mancha e tal. Mas eu tô falando isso porque o Biasoli escreveu um texto, né? Que as coisas às vezes mudam e tudo pode ser mutável, não é tudo que precisa ser sempre daquele jeito. E uma outra coisa interessante que eu ia falar sobre isso, eu só não entendi por que o piercing ou o brinco não pode entrar, o que tem a ver, ou a cor amarela. Não sei, cara. Não tem ideia. Não sei. Porque tem umas regras. Eu lembro que... Cara, eu sempre fui muito... Eu acho que a Mancha, não só a Mancha, mas as outras organizações também, mas a Mancha em especial, ela é muito importante pro Palmeiras, porque ela não para, né? E ela faz o resto do estádio cantar. Nossa, ela expulsa o tempo inteiro. Eu gosto de ir, gosto de cantar, gosto de acompanhar, mas eu confesso que tem hora que eu tô ali apreensivo no jogo, eu paro, e eles não deixam a gente parar, né? Então, eu acho que eu não tenho mais idade para acompanhar uma Mancha Verde assim. Não dá, cara, para mim, né? Mas eu acho que é legal o que eles fazem, né? Tudo que é bom, que é criativo, escola de samba, eu acho que é muito legal. Só que eu acho que algumas coisas podem mudar com o tempo, né? Não precisa de ser sempre assim. E uma coisa que me pegou uma vez, e essa eu acho que não precisa mudar, mas eu não sabia. Eu tava num jogo contra o Botafogo aqui em Ribeirão, e tava com o Biasoli e com o filho dele. Só que o filho dele hoje é um cara, já tá com 18 anos, ele é molequinho assim. A gente tava indo, eu tava com uma camisa, não era nem preto, cara, era um azul marinho, mas bem marinho mesmo. Mas eu não sabia, né? Parecia preto mesmo. Cara, eu não era tão conhecido também, porque eu ainda não tinha iniciado na vida pública e tal. Mas o cara me chamou pelo nome. O cara falou, Maraca, preto, cara, preto. Aí não sei o que e tal. Eu falei, mas por que e tal? Não, cara, você não sabe. Tal. Eu falei, putz, eu não sabia. E eu não sabia mesmo. Eu meti uma bandeira assim, corpo inteiro e tal. E entrei, mas eu levei uma bronca, né? Da Mancha. Da Mancha. E aí depois, lógico, né, cara? Preto não, aí eu tô errado mesmo, né? Preto não, a cor, né? Pelo amor de Deus. A cor preta, a cor da camisa. E aí explicando, né? Por quê? Não. Porque o rival é o Corinthians, né, cara? E o Corinthians é branco e preto. Então, por conta dessa rivalidade... Você não vai de preto num jogo que eu tenho certeza que na Gaviões também é assim. Não pode verde. Não pode verde. Cara, chegou-se uma época cogitar de pintar a grama, né? Os caras queriam pintar a grama. São lunáticos, né? Não tem. Mas é o lance da rivalidade. Não pode verde na Gaviões. Claro. Tá certo, eu acho. Lá na Mancha você não pode ir de preto. E aí me chamaram a atenção porque eu fui de camisa preta. Até no Mundial do Corinthians, mesmo em 2012, eles não queriam colocar o patch da FIFA, que era verde, na camiseta. Eles tentaram não colocar o patch, mas não tem conversa com a FIFA, né? É verde, o patch acabou, meu amigo. Ou você não disputa o Mundial, o que você prefere? Exatamente. E fim de papo.
Ô, Maraca, queria te agradecer pela presença aqui no nosso podcast. A gente marca uma parte 2, é outro que a gente precisa marcar uma parte 2. Exatamente. Né? Cara, o tempo voa aqui no estúdio, né? Legal. A gente vai tomando cerveja ainda, o tempo voa. Tá criando o dengue dele também, ó. Mas eu falei que eu ia bem devagar, É verdade, né, só social, só social. Ele é uma autoridade. Eu acompanhar né? vocês. Exatamente. Mas muito obrigado. Se quiser passar a rede social, como que as pessoas te encontram, a gente vai deixar tudo na descrição de qualquer jeito, mas se quiser deixar algum recado final, como as pessoas te encontram, o que você tá fazendo, se alguém quer contratar você pra... advogar, você fazer stand-up. Não pode? O que você... eu queria... O que você oferece pra turma aí? Eu queria falar 3 coisas aqui, rapidinho. Primeiro que esse cara que eu tava falando, o Biasoli, ele faz uma coisa que é muito legal. E eu ajudo, alguns amigos ajudam. Ele vai em comunidades e todas as vezes que ele vai fazer alguma ação, ele leva 4, 5, 10 camisas do Palmeiras e distribui para as crianças. Cara, e quando a gente volta lá, essa molecada tá tudo com a camisa do Palmeiras, viram palmeirenses, né? Então eu acho que a Leila deveria fazer mais isso, né? O Palmeiras, a gente sabe que a base tem um projeto muito interessante dos 11 anos até o Sub-17. Eles treinam, cada dia da semana, um deles vai treinar em uma comunidade em São Paulo. Isso é muito legal. E eles levam a camiseta e tal, trocam camiseta lá. Mas eu acho que o Palmeiras deveria ter um projeto permanente em comunidades, não só em comunidades, mas em associações e tal, onde as pessoas têm mais dificuldade, e fazer o convite, dar uma camiseta. Cara, é muito barato isso e forma o palmeirense, cara. Forma o palmeirense. Nós precisamos disso. Porque o Palmeiras, durante muito tempo, foi considerado time mais elitizado e tal. E não é, cara. Nós estamos em todos os lugares. Sim. Todos os lugares. Essa é uma das... Então, quem quiser ajudar aí o Biasoli, é só procurar por Carlos Biasoli e falar, quero ajudar, que ele faz esse trabalho que é muito legal. E quem quiser entrar nas minhas redes sociais, saber um pouquinho mais uma vez, né, o podcast aqui era pra gente bater esse papo de Palmeiras, falar de Palmeiras, não de política. São 2 assuntos que eu gosto muito de falar. Mas você gosta mais de Palmeiras ou mais de política? Mas Palmeiras, né, cara? Palmeiras. Tá. Então eu queria dizer o seguinte, entrem lá na minha rede social e se alguém fala assim, Maraca, eu quero entrar para fazer algumas reclamações também que a gente precisa melhorar aqui na cidade, fique à vontade. Alessandro_Maraca no Instagram lá, e do Instagram a pessoa parte para todas as outras redes sociais lá. Excelente. Alessandro_Maraca. É isso então, aí. Ficamos por aqui. André e Thiago, muito obrigado, cara. A gente que agradece a sua presença, a sua audiência, a sua paciência de estar com a gente aqui mais de uma hora falando de Palmeiras. Foi bem legal. Você que assistiu até aqui, se inscreva no canal, curte, compartilha. Tem nosso canal de cortes também, que você pode se inscrever, curtir, compartilhar, assistir os vídeos. É isso aí, espalha pra todo mundo que tem um podcast aqui, falando de Palmeiras aqui em Ribeirão Preto. Fala pra todo mundo. Tchau. Valeu. Tchau.